principal sucesso, principal motivo de sucesso do Pelicans nesse início de temporada. Claro, o Zion ajuda muito, né, tal. Mas pra mim é a profundidade desse elenco. Não só a profundidade, mas tipo, a gente tava vendo o Chicago Bulls, então ontem tava tendo Pelicans e Pistons e Bulls e Wizards. E eu não vi o Pelicasso pra ver o Chicago achando que eles iam perder. O elenco do Chicago é bizarro, porque eles têm 80 armadores e não tem um ala de força. No Pelicasso, além de você ter muitos jogadores, eles todos jogam em umas 2 posições, assim. E todos têm características diferentes, assim. Por exemplo, você pega questão de armador reserva. Vai, o CJ é o armador titular, vai jogar a maioria. Sentou o CJ. Você tem o Alvarado, que é um armador defensivamente muito bom, que não arremessa muito. Tá arremessando bem. Então, tirando aquele jogo maluco, ontem ele não tava. Não, mas na temporada... Não, mas não é o forte dele. Uhum. E, inclusive, quando ele meteu 38 pontos, acho que foi 8 de 11 de 3, se não me engano, tipo... Também é muito do desafio dos caras, né? Vai lá, Alvarado. E... Beleza, você tem o Alvarado. E aí você tem também o Devontae Graham, que é um armador só de ataque, 0 defesa, totalmente inconstante, mas que tem dia que você põe ele lá e se ele estiver metendo bola, legal. Ele vai te dar 15 pontos em 20 minutos. A gente tava conversando isso outro dia, né? Tem o Trey Murphy e o Herb Jones, que não são nem seus alas. Tipo, teoricamente, um deles vai completar o time no time ideal, que vai ter o Ingram, o Zion, Valanciunas, McCollum e Você tem 2 opções. O Trey Murphy, um chutador mesmo, assim. Um cara que a especialidade dele é chutar, ele fica 2 passos atrás da linha. Se a bola cai na mão dele, ele vai arremessar pra vocês passar a quadra. Chutando 6 bolas por jogo com 41% de aproveitamento de 3. Isso, característica dele. E você tem o Herb Jones, que, é um dos melhores defensores de perímetro de toda a NBA. E, claro, vai meter as bolinhas de 3 dele de vez em quando? Vai. Só que não é a dele. Então, aí você já tem você pode escolher a característica do cara que você vai jogar. E ao mesmo tempo você pode tirar o pivô, botar os 2. E aí você pega o banco. Você tem o Larry Nance. Um cara que joga de ala de força e de pivô. Pode ser o stretch 5. Isso. Você pode botar ele de qualquer... Você pode botar ele com o Zion, você pode botar ele um pouco com o Valanciunas. Pode nem botar ele também. Então é muito... Cara, o elenco tem muitas peças. E a gente nem começou a falar do Zion, Ingram e CJ. Que... Bom, eu não sei se você quer falar um pouco da profundidade do elenco, porque depois eu queria entrar nesse tema Zion, Ingram e CJ. Não, é um time com uma rotação pra temporada regular de 10 caras muito bom. Eu acho que não tem outro, que você pega o 10º melhor cara, o Celtics, 9º. talvez. Então, no Oeste não tem outro. Não. Talvez o Jazz. Tinha antes o Golden State, que agora não mais. Agora cortou todo mundo. Que antigamente o 10º era o Kuminga e agora ele é o 6º, e aí é mais difícil. O Suns tá botando uns caras... Não, o Suns é... O Kogi, que talvez já pudesse estar fora da NBA e não tá porque tá lá no Suns. Ish Wainwright. Olhando aqui, tem um, que é o Clipasso. O Clipasso é o time profundo, mas tem um terço do star power do Pelicans. Na prática. Então, na prática, sim. Então, é isso. Eu acho que o segredo pra temporada regular é... Óbvio, as estrelas que carregam, mas é você ter tantos jogadores diferentes e com características complementares que... dão ao técnico, dão ao Willie Green, eu vou pegar um time de small ball, eu tenho galera pra botar no small ball, vou pegar uns grandões, eu tenho gente pra e eu acho que é uma rotação interessante pros playoffs também, porque obviamente quem cairia fora dos 10 é o Dyson Daniels e o Najee Marshall, e aí você são esses 3, né, no banco, vindo do banco, o Trey Murphy, o Alvarado e o Larry Nance. Ainda tem o Devontae Graham, Mas esses 3 nos playoffs, porque a rotação de 8 talvez seja o ideal numa série final, de coisa e tal. Depende. Você não vai fazer uma rotação de 10 caras na final. Então, mas às vezes você põe. Não, às vezes você põe, sim. Mas eu digo, por que rola? Eu acho que às vezes você tem... eu tenho 12 caras que sabem jogar. Tá, mas você tem 8 bem bom. Eu acho que esses 3, o Alvarado, o Trey Murphy e o Larry Nance são bem bons pra serem rotação de playoff mesmo. Larry Nance, vale lembrar, ele é o canivete, hein? É o canivete suíço. Então, são 3 caras que são muito bons pra estar na rotação num time de playoff. Assim. Então, eu acho que eles têm uma ótima rotação de temporada regular e já projetando pros playoffs uma boa rotação com esses 8 caras também. Eu concordo e é uma das coisas que a gente viu nos playoffs do ano passado mesmo, né? Que não tinha o Zion. Mas você via, cara, o Alvarado, ninguém sabia quem era, ele tava causando na vida do Chris Paul. Começaram a surgir uns caras, eles foram a surpresa dos playoffs, com 3 novatos jogando minutos
Jogando minutos. O Herb Jones, o Alvarado e o Trey Murphy. O Trey Murphy, o menos relevante dos três no ano passado, mas que esse ano tá com um papel bem interessante, fazendo o que se espera dele. Eu acho que a melhor